entrar também agora no Facebook Acorda Bênção, material que vai para o canal Acorda Bênção no YouTube. E eu estava dizendo para os irmãos me seguirem no Instagram, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Está lá assim, TC do C 2024. TC do C, Templo do Corpo de Cristo. Eu preciso de 1000 pessoas seguindo esse Instagram para eu fazer as lives dos cultos presenciais por ele. Amém? Segue lá. E me segue também nas minhas redes sociais. Acorda Bênção, Instagram, Acorda Bênção, Facebook, Acorda Bênção, YouTube. Amém? Glória a Deus. Bem, eu voltei para nós dar sequência à abordagem do livro de Apocalipse. E hoje, com a graça de Deus, vamos estar abordando, neste momento, vamos estar abordando o capítulo de número 10. Vamos ler, amém? Para podermos abordá-lo. Glória a Deus. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E da minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Esta é uma situação, não é? Antes de João ver, ou na verdade escutar, o toque da
sétima trombeta. É mais um momento, vamos chamá-lo de aposto. Né? Aposto na língua portuguesa é um termo que fica entre vírgulas. Eu estou chamando de aposto porque é algo que acontece no intervalo da sexta trombeta para a sétima trombeta. Esta revelação, esta visão que João teve. Falar em revelação, falar em visão, não custa nada explicar como a abordagem da gente ela é. Tem mensagem quando Deus manda, né? Mas o intuito é ser didático aqui, porque quem sabe a sua necessidade aí é Deus, né? Então eu não posso fabricar mensagem. Eu sempre disse aos obreiros que mensagem não se fabrica, mensagem se recebe e se entrega. O que eu tenho a compartilhar com vocês são princípios, verdades e valores que, pela lupa do Espírito Santo, eu enxergo na Escritura Sagrada e comungo com vocês, compartilho com vocês. Né? E vamos a este princípio. Não existe dom de visão. Não existe dom de revelação. Esses fenômenos, a possibilidade de ver e o que é chamado dom de revelação, pelo menos não consta naquela categoria de dons que a gente encontra lá em Coríntios. Por isso que eu estou dizendo isso. Não é? Por isso que eu estou dizendo isso. Em 1 Coríntios, fala do dom da profecia, fala do dom, vamos lá, na ordem aqui. 1 Coríntios 12, fala do dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Fala desses 9 dons, que aí sim são separados por categoria ou classificados como dons verbais, dons de poder e dons de revelação. Então, revelação é uma classificação, é uma categoria dos dons. Os dons de verbais, vou na ordem que eu falei, na ordem verbal. Os dons verbais, na ordem que eu falei. O dom de línguas, a interpretação, a variedade das línguas, a interpretação e a profecia. Os dons de poder. Os dons de poder. Operação de maravilhas e dons de curar. E o dom da fé, que até não li aqui antes. O dom da fé está no versículo 9 de 1 Coríntios 12. Os dons de revelação. Aí tem palavra da sabedoria, palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, e discernimento dos espíritos. Então, temos aqui os dons classificados como os dons de revelação. O ver, o ouvir, não deixa de ser uma dádiva divina. Não deixa de ser uma dádiva divina. Dádiva, dom. Mas quando se refere a dom, no sentido, vamos dizer assim, poxa, como é que eu diria? No sentido pentecostal do conceito dom, ele não existe. No conceito, inclusive, pneumatológico, que se refere ao Espírito, ele não aparece aqui em 1 Coríntios. E você não encontra em nenhum outro momento na Escritura Sagrada.
A visão acontece, pastor? Acontece. A visão acontece. Só que esta visão, ela não está necessariamente no campo óptico, ou seja, de vermos com os olhos desta anatomia. Não, não necessariamente. Há quem já viveu a experiência de ver anjo. De ver anjo. Eu já vivi a experiência, como eu contei uma vez, indo para um culto de ação de graças, faz tempo isso, lá no Cabo de Santo Agostinho, eu acho que estavam ainda reformando a BR ali. E eu tenho a sorte de meus carros não serem bons de farol. E nesse dia, eu confesso a vocês, me perdi na escuridão ali da BR, não lembro o número daquela BR agora, que vai ali para Palmares, para Cabo de Santo Agostinho, que sai de Pontezinha, vai pela BR. Eu fui por Pontezinha. Mas claro, né? Eu fui por Pontezinha na época. E chegou no trecho, que sai de Pontezinha para pegar para a cidade do Cabo, eu me perdi. Tava escuro. Eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Eu confesso a vocês que apareceu uma luz de frente para mim assim, como se fosse um farol de um carro, mas ela só era um, era como se o farol do carro fosse no meio. Apareceu o farol assim, e eu, em vez dele vir ao meu encontro, ele estava indo. Aí eu disse, eu vou seguir aquela luz. Eu disse, eu vou seguir aquela luz, porque estava clareando o caminho, e fui. Quando eu cheguei no lugar urbano que tinha iluminação elétrica e tal, poste, iluminação pública, né? Que eu olhei, graças a Deus, quando eu olhei para frente, eu não vi mais aquela luz que me ajudou a sair da escuridão e da situação perdido que eu me encontrava. Então, eu considero que ali foi um anjo do Senhor para me guiar. Eu tenho uma convicção em meu espírito sobre isso. Porque eu procurei e não vi nada, não vi. E no caminho que eu estava, não tinha como aquela luz desaparecer sem eu vê-la ao longe ainda. Porque era uma reta, me deixou numa reta. E não tinha como, na velocidade que eu olhei para um lado e para o outro, ela desaparecer ao ponto de eu não vê-la mais. Foi uma experiência pessoal. E a experiência pessoal? A experiência pessoal, diga-se de passagem, não é? Eu não questiono a experiência pessoal de ninguém. Biblicamente falando, a gente tem as nossas considerações. Pois bem, há quem tenha uma sensibilidade espiritual aflorada, que era o que acontecia com os profetas do Velho Testamento, por isso que eles eram chamados de videntes. Pessoas que tinham uma sensibilidade espiritual aflorada. Tem hoje gente assim ainda. É como se o espírito fosse, o corpo fosse por dentro do espírito, porque o normal, né, é o espírito que está aqui dentro de nós, né, no nosso corpo. Mas essas pessoas que têm a sensibilidade espiritual aflorada, é como se o corpo fosse dentro do espírito, tá entendendo? É como essa canópula está, o microfone está dentro da canópula. É como se fosse ao contrário, a canópula estivesse dentro do microfone. Isso para quem está me assistindo pelas plataformas de áudio e vídeo, né? Os profetas do Velho Testamento, eles tinham essa sensibilidade espiritual, que as pessoas até confundem com uma ação maligna, que não tem nada a ver. O maligno não tem nada, irmão. Quando a pessoa não tem esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui, previamente, a pessoa se envolve com outro sistema de crença, aí diz que a pessoa é médium, que tem que desenvolver a mediunidade. Aí o que acontece? A pessoa se entrega a uma crença onde quem vai estar filtrando
as manifestações e ao maligno ali filtrando, não, porque ele não filtra, mas ele vai estar se aproveitando de um dom, de uma dádiva divina, de um potencial divino que foi dado àquela pessoa. O diabo vai estar usando para se manifestar ali como se fosse um anjo de luz, entende? Ele vai se manifestar ali através da pessoa que vai estar usando de verdade para enganar. O diabo é o pai da mentira, mas ele usa a verdade para enganar. Ele usa a verdade para prejudicar. Ele usa a verdade para causar dano. Ele é o pai da mentira. Mas aí, pela pessoa não ter um conhecimento prévio de que aquela sensibilidade que ela tem é divina, aí ela é levada para o lugar errado, e aí ela acaba se tornando cavalo do diabo, carreta do diabo, ônibus, qualquer tipo de transporte que você imaginar, ela se torna do inimigo. Mas o que ela tem não é do inimigo, é de Deus. O inimigo que está usando ela, sem ela de repente saber, e às vezes até sabe, viu, irmão? E às vezes até sabe. E o pior não é nada, na maioria das vezes sabe. Porque a pessoa que tem essa sensibilidade espiritual, do mesmo jeito que ela tem a capacidade de ver anjo, ela vê demônio. Esse ver, como eu estou dizendo, ele não é necessariamente com essa óptica, mas é uma sensação que a pessoa tem da espiritualidade. Eu vivi já essa experiência, eu não tenho isso. Deixa eu dizer logo, para ninguém estar me procurando. Eu não tenho isso. Mas, quando o discernimento dos espíritos, e aí entra o discernimento dos espíritos, se manifestou uma vez em minha vida, entre muitas vezes, uma vez que se manifestou em minha vida, que eu me lembro, eu percebi o mal presente ali no ambiente. Percebi o mal presente ali no ambiente. E não foi uma só vez, na verdade, foram muitas. Então, é isso que as pessoas dizem que está vendo. Mas não há como descrever. Vê, mas não consegue descrever. Por quê? Porque é uma manifestação na mente, para não usar palavras difíceis, eu vou usar aqui a expressão indescritível. Não necessariamente de maravilhoso, mas indescritível porque não tem como você traduzir em palavras. Isso que João conseguiu, por exemplo, quando ele viu aqui no capítulo 10. Em outros momentos ele viu também, mas vamos ao capítulo 10. Ele vê um anjo, que por cima da cabeça dele tinha um arco celeste, que é o arco-íris, que é o arco de Deus. A gente chama do arco-íris. O íris não tem nada a ver com isso. É o arco de Deus, né? O rosto como o sol, os pés como coluna de fogo, vestido de uma nuvem. Veja que coisa. João teve a habilidade de descrever. Agora dá para você imaginar um ser assim, vestido de nuvem, com rosto de sol, os pés como coluna de fogo? Pensa. Isso ainda não é assustador? Isso ainda é assim glorioso, né? Isso é ainda assim glorioso. E quando ele viu, né, o anjo como foi que a gente leu aqui dia desses? Deixa eu ver se eu acho, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Poxa, eu não vou achar fácil agora. Rapaz. Dos serafins.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eita glória. Não estava pensando em falar disso, ó. Aqui, ó. Capítulo 4, por exemplo. Capítulo 4, verso 7. Não era esse versículo, é o outro que eu queria. Mas esse aqui. Ele vê um anjo como semelhança de um leão, o segundo a de um bezerro, o terceiro com o rosto de homem e o quarto de uma águia voando. Aqui ele viu cada um com uma característica diferente. Tem um momento que ele vê um com essas características todas. Um negócio assustador. Um negócio assustador. Mas aí, assustador, vírgula, né? Deixa eu dizer. Estranho, né? Estranho. Não é assustador, é estranho. O que vai tornar assustador ou prazeroso é a sensação. É a sensação. É a sensação. Porque, se referindo a anjo, sabemos que os demônios são anjos que foram expulsos do céu. Então, eles mantêm a característica visual deles, porém, os demônios mantêm a característica visual, porém, não tem a glória celestial. Não tem o brilho celestial. Então, o demônio que a turma pinta aí com chifre, com dente, com garras, né? De um cachorro enfurecido, aqueles dentes e tal. Isso não tem nada a ver. O que ele não tem é a glória celeste, é o brilho celeste, é a unção, é a presença de Deus que proporciona a paz, gozo, alegria. A presença do inimigo perturba. Quando o inimigo está presente no ambiente, o ambiente é pesado, é perturbador, é sem paz, há inquietude, não há sossego, não há tranquilidade. Para quando é a presença de Deus, aí há gozo, paz, alegria, tranquilidade, não há medo, não há susto. É meio que estranho assim, tal, mas é um estranho glorioso, né? É um estranho glorioso, é um diferente glorioso, né? Eu vivi uma experiência agora há pouco, eu não posso nem compartilhar com vocês, né? Que foi muito do irmão para mim, né? Glória a Deus. Não dele provocado por ele, mas a relação da gente, né? Tão linda, tão bonita, que, meu Deus, que coisa linda, né? Lindo isso, que eu não consigo descrever. Deixa eu dar um exemplo então. Pastor Amaro não é bonito, vocês sabem disso. Não, pastor, todo o povo de Deus, aí o pessoal fica querendo massagear, acaba piorando as coisas. Não, pastor, todo o povo de Deus é bonito. Não, eu sei que eu não sou bacana de feição. Porém, né, quando você olhar para mim pelos olhos espirituais, aí você sente algo bacana, você sente Deus, você percebe Deus. Entende? Glória a Deus por isso. Entende o que eu estou dizendo, irmão? É estranho, pastor feio. Mas, rapaz, eu gosto desse pastor. Não sei porque eu gosto desse pastor. Aí você consegue ver uma beleza que não é minha. Não é? É a beleza de Deus. É a presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E você está percebendo isso? Aleluia. Dá uma glória. Escreve uma glória a Deus aí. É isso, basicamente. Mas vamos lá. Então, essa visão, e isso que a gente chama de visão, dom de visão, dom de revelação, na verdade está na categoria do discernimento dos espíritos. Está na categoria do discernimento dos espíritos, né? Que é o que acontece aqui com João. Glória a Deus. O que queremos enfatizar neste momento são duas situações. Louvado seja Deus, que são pontuais aqui
desta revelação que João teve. Uma é que, ao receber o livro, esse livrinho aqui, que João recebe do anjo que está com os pés no mar e outra na terra, o mar representa as pessoas, né? A terra é a terra propriamente dita. Isso é uma simbologia enfatizada que o foco aqui são os seres humanos. O foco aqui são os seres humanos. O foco de Deus somos nós. Em tudo. Para tudo. As atenções de Deus estão voltadas para nós. Para abençoar, para cuidar, para proteger, para livrar. Mas também estará voltada para o dia do juízo. Quem serão punidos serão as pessoas. Na terra serão as pessoas. Não? O processo é voltado para as pessoas. A abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramar das taças, são juízos divinos sobre a terra, focando as pessoas. Há várias maneiras de Deus chamar as pessoas ao arrependimento. Uma delas é abençoando. Abençoando. Deus abençoa tanto você, mesmo você sem merecer, mesmo sem você fazer por onde. E perceba se você está no caminho errado, se você está fazendo alguma coisa errada com constância, é reincidente, né? É recorrente, é constante. Tem momentos que você para. Tem momentos que você para e você diz assim: ah, rapaz, Jesus é tão bom comigo. Tem gente que já viveu essa experiência, né? Jesus é tão bom comigo. E eu estou fazendo isso. Estou fazendo aquilo outro. Poxa, eu preciso parar de fazer isso. Não é assim? Não é assim que acontece com você que tem sido muito abençoado, muito abençoada, e está fazendo coisas que desagradam a Deus? Observe que as bênçãos do Senhor estão inquietando você para que você se retrate, para que você se arrependa. Se você já viveu uma experiência assim, escreve aí. Eu vivi essa experiência já, pastor. Mas há outras pessoas que o Senhor vem já assim com um processo diferenciado. Um processo diferenciado. É enfermidade. Não estou dizendo que toda doença é punição. São portas fechadas. Não estou dizendo que todas as portas fechadas são punição. São perdas e danos. Não estou dizendo que perdas e danos todas são punição. Mas você que está pelo Espírito sabe o que eu estou dizendo e sabe que é verdade. E você que lê Bíblia sabe que é assim. Mas pastor, por que Deus age assim com uma pessoa e age assado com outra pessoa? Porque Deus conhece a estrutura de cada um. A personalidade de cada um. A capacidade mental de cada um. Um dia desses eu estava dirigindo e me veio ao coração sobre o juízo divino. E quando o juízo divino acontece e acontecer, Deus vai considerar tudo isso. Deus vai considerar tudo isso. A sua personalidade. Deus vai considerar seu temperamento. Deus vai considerar as circunstâncias. Deus vai considerar a sua sanidade mental.
o juízo vai ser recheado também de misericórdia. Agora, juízo é juízo. Mas tudo vai ser levado em conta. É levado em conta pelos homens na terra, irmãos. É levado em conta pelos homens na terra. Por isso que existe a sentença mais branda e às vezes nem acontece quando existe, por exemplo, a tal da legítima defesa, não é? Exames mentais, testes, avaliações são feitas para, por exemplo, uma pessoa ser sentenciada diante, de repente, de um crime, de uma barbárie que ela cometer. Enfim, há vários instrumentos que a justiça se utiliza para ou botar uma sentença para torar mesmo na pessoa, ou então para abrandar a sentença. Isso é levado em conta pelos juízes da terra. Imagine o nosso Deus. Agora, juízo é juízo. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando que o foco da abertura dos 7 selos, o foco do toque das 7 trombetas, o foco do derramar das taças, é Deus chamando a atenção dos homens para o arrependimento. E aí eu volto a dizer que esse linguajar que quem não vem pelo amor vem pela dor, não tem fundamento bíblico. Porque tem gente que nem pela dor vem. Tem gente que é difícil. E não pense que depois de tudo isso, essa turma que estiver na terra depois do arrebatamento da igreja, vão se arrepender, que não vão não. Agora faço como diz no Instagram. Não vai não. Hã? Não vai não. Muitos não vão se arrepender não. Diga-se de passagem, uma maioria não vai se arrepender. Então, precisamos ser bem conscientes dessas coisas, que às vezes fazemos vista grossa, às vezes desconsideramos, porque nos falta leitura de Bíblia, falta mais pregações bibliocêntricas. Dia desses eu estava ministrando que os louvores estão muito nessa horizontalidade, né? Louvor para massagear o ego, Jesus é contigo, e quem te viu passar na prova não te ajudou, quando tu vem na bênção vai se arrepender, e lá, e levanta a cabeça, irmão, e não sei o que, e tome, recebe, pá, estamos com muitos louvores nessa horizontalidade. Está faltando louvor com mais verticalidade, está faltando mais louvor que exalte Deus, que engrandeça a Deus, está faltando mais adoração. Está faltando louvores de adoração. Está faltando. O outro problema está na pregação. As pregações são mais mensagens autossugestivas. São mensagens mais motivacionais. São mais mensagens de prosperidade. São mensagens que fazem as pessoas criarem uma expectativa nesse mundo natural. E aí tem os coaches da vida, tem as teorias. Dia desse eu estava ouvindo uma pregação e pela misericórdia de Deus eu estava mais afiado nas teorias psicológicas, e aí eu estava dizendo, ouvindo o pregador, poxa, isso é a teoria de fulano, essa é a teoria de Beltrano, é a teoria de Ciclano. O cara fez uma mescla das coisas positivas de teóricos filosóficos e psicológicos, que não estava tendo nada de Bíblia na pregação dele. Não estava tendo nada de Bíblia na pregação dele. Se bem que eu defendo, já estava até conversando com alguns professores cristãos, que essa turma pega
verdades de Deus, não é? E fazem lá uma mesclagem, não é? E acabam se intitulando pai daquela teoria. Quando a verdade de Deus ela é cosmológica. Ela é cosmológica, é cosmo, tá? Sabe, irmão? Tá no mundo, tá no universo, tá assim. Às vezes você tem uma ideia e você nunca leu, ninguém nunca lhe disse, você nunca ouviu. E aí depois que você vai conversando com outras pessoas, vai lendo o livro, aí você diz, gente, eu pensei sobre isso aqui dia desses. E se você disser antes, alguém vai pensar que não é verdade. Mas você já viveu essa experiência, você sabe o que eu estou dizendo. Não é? Você já viveu essa experiência e sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é a verdade de Deus que está no universo. E você é parte integrante deste universo. E veio a você. E veio a você isso. Então o foco de Deus são os seres humanos. Eu quero dizer, aí vem uma mensagem. Eu quero dizer que as atenções de Deus estão voltadas para você, meu irmão, minha irmã. Amém? Não tem ninguém mais importante para Deus do que a vida humana. Por isso que a Bíblia diz que Ele abençoa os bons e os maus, os justos e aos injustos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o anjo está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É dado um livrinho para João. É dado um livrinho para João, e neste livrinho diz que não haveria demora. Ou seja, isso ainda foi, vejam só, preste atenção a isso aqui, importante. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, isso foi escrito em meados dos anos 90 a 96 depois de Cristo. Estamos em 2026. Veja quanto tempo. Aí eu volto a citar Pedro, quando ele disse na sua epístola: irmãos, não sejais ignorantes. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, verso 8. Eu já disse em outros momentos, abordando aqui o livro de Apocalipse, que ninguém tem precisão sobre a profecia apocalíptica. Ninguém tem precisão porque o livro de Apocalipse tem muita simbologia, muita figura de linguagem. Então não há uma precisão sobre o texto apocalíptico, como por exemplo o sinal da besta. Não há precisão sobre isso. Alguns dizem que vai ser uma tatuagem, outros dizem que vai ser um chip, outros entendem que é a memorização de senha, que a pessoa memoriza e a pessoa digita. Aí está na testa e está na mão, está no lóbulo frontal e está na mão, está na ponta dos dedos, tem que digitar. Há várias linhas de interpretação. Outra é sobre o tempo dos acontecimentos. Ninguém pode precisar isso, porque são coisas ocultas. E as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós, os homens. As ocultas são para Deus. O fato é, inclusive, aparece com muita frequência o número 7 no livro de Apocalipse, e segundo os estudiosos, o número 7 é o indicativo à perfeição divina. E quando falamos de perfeição divina, uma das características da perfeição divina é a fidelidade. Ou seja, Deus não é homem para mentir, e quando Ele promete, Ele faz, quando Ele diz, acontece. Então, sem demora,
que João recebeu lá em 90, 96 depois de Cristo, meu Deus do céu, quantos anos fazem? Faz aí rapidinho para mim a matemática. 2026, faz aí por favor a matemática rapidinho aí. 2026 menos, vamos botar 96. 2026 menos 96. Quantos anos de diferença? Deixa eu ver meu matemático aqui, que não é Oswaldo Souza dizer, tá? Glória a Deus. 2026 menos 96. 2026 anos menos 96 anos. Eu tenho 2026 anos, tiro 1930 anos. Considere que na história houve uma mudança no calendário também, tá? Mas vamos, para não complicar muito, deu quanto? 1930. Isso é tempo demais, você diz. Mas para Deus, essa revelação aqui foi ontem. Entende, irmão? Já passou. Hã? Mas que vai acontecer? Vai. É isso que eu quero focar aqui. Que vai acontecer? Vai. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E por saber que vai acontecer e como é iminente, não sabemos o dia nem a hora. É igual à volta de Jesus e tudo parte do princípio a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que a gente não sabe o dia e nem a hora. Isso faz com que nós não estejamos protelando, nem postergando, nem procrastinando. Isso faz com que nós não estejamos deixando para amanhã. O que devemos fazer hoje, agora. E o que é que devemos fazer hoje e agora? Alinhar a nossa vida com o Senhor. Estreitar a nossa relação com o Senhor. Se for o caso, consertarmos a nossa vida com Deus nesta hora. Não podemos estar empurrando com a barriga, procrastinando, deixando para amanhã, para depois. Porque amanhã pode ser muito tarde. Em outro momento, o apóstolo Paulo disse que a nossa redenção está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Quando foi que você abraçou a fé? Eu abracei esta fé. Estou perto de completar 41 anos. 41 anos de fé. 41 anos de fé devo estar fazendo agora, se Jesus não voltar e eu viver daqui para lá, em dezembro de 2026. 41 anos de fé. Quanto tempo faz que você abraçou a fé? Quanto tempo faz que você abraçou a fé? O que está determinado, irmãos, por Deus na sua palavra, o que está escrito, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí João recebe este livro que ao comer ele é doce à boca, mas é amargo dentro do estômago. Louvado seja o nome do Senhor. É porque essa palavra que João recebe para entregar não é uma palavra que a turma quer ouvir. É uma palavra contra o pecado, contra a iniquidade. É uma palavra de juízo, de julgamento que virá sobre os incrédulos, sobre os iníquos, sobre os pecadores não arrependidos.
João é obrigado a comer este livrinho, porque aquilo deveria estar nas entranhas de João, para ele ensinar, para ele falar. Amargas porque seriam difíceis de ser pregada, difíceis de serem escutadas, desagradáveis, inclusive, ao serem escutadas. Às vezes eu estou pregando e as pessoas dizem assim. Já aconteceu alguém dizer que eu não sei pregar, e amém, não me incomodo com isso. Eu não sei pregar. Se for para pregar como a turma faz aí, eu sei mesmo não. Mas eu escutei gente dizendo assim, até querendo me elogiar, né? Pastor é lapada. Pastor Amara, eu gosto das suas palavras, tem isso que diz, né? Teve um dia desse que disse, pastor, eu gosto do senhor porque o senhor, além de pregar as rosas, o senhor fala dos espinhos também. Quem diz isso muito é o meu levita, né? Lá em Paulista. Aí, pastor é lapada. Eu digo, não é lapada não. São princípios, são as verdades, os valores bíblicos que eu tenho que falar. Às vezes dói em mim, às vezes eu apanho, é difícil de eu falar, porque a palavra está servindo para mim, está batendo em mim. É porque não é tão me pensa, receba vitória e tal. Normalmente eu digo ao pessoal, eu não sou pregador de fazer a tampa da chaleira voar, não sou não. Mas se absorver a mensagem, a palavra, aí não só voa a tampa da chaleira, voa a tampa, voa a chaleira, voa o fogão, até a cozinha vai para os ares. É a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Ouvir a palavra como ela deve ser pregada, a turma não quer. Por isso que os nossos púlpitos estão adulterados no sentido do conteúdo evangélico, doutrinário. As nossas pregações, sabe, estão precisando ser revisadas, estão precisando ser corrigidas, estão precisando ser mais bibliocêntrica. Entende, irmãos? É amarga. Viver não é fácil. Pregar não é fácil. Pregar como se deve ser pregado não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Escutar também não é muito bom ouvir, não é? Porém, é a palavra que nos traz saúde, libertação, que nos traz paz, que torna a nossa vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o anjo disse a João, importa-se que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. A turma não queria ouvir. Dia desses eu estava meio invocado e eu disse, eu vou pregar mais não. Eu até mandei o link para uns contatos que eu tenho do Zap, no meu Zap, o Zap do Acorda Bênção. E aí eu disse, irmãos, mensagem assim a turma não quer ouvir, a turma não curte, não compartilha, no Instagram não deixa um arrobazinho, não faz um comentário. Essas mensagens que eu prego, a turma não tem nem visualização, assim, tipo 1000 visualizações. Quando muito chega é a 200 visualizações, não tem 500, não tem 1000, não tem milhões de visualizações. Compartilhamento quase nenhum. Quando vem aparecer compartilhamento lá no Facebook, sou eu quem faço, a maioria das vezes. Esses 90, tal, sou eu quem faço. Algum irmão, outro que faz 1, 2 compartilhamentos, 3, 5. Eu que faço 90 compartilhamentos. Quando o Luciano Ricardo posta a mensagem do Facebook no YouTube, eu saio mandando o link para os meus contatos no WhatsApp. Visualização, 40, 50. No Instagram, poxa, eu que pedi agora há pouco ao irmão Edson Juliano para administrar o Instagram Acorda Bênção, e que continua com mensagens, mas está com formato diferente. Se você observar no Instagram Acorda Bênção,
está um pouco diferente, continua com aquelas mensagens antigas, mas está diferente. Por isso que eu estou migrando para o Instagram, Igreja Templo do Corpo de Cristo, para fazer as lives, mas para isso eu preciso de 1000 seguidores lá. E o Instagram, Acorda Bênção, continua bacana, com palavra, com louvor, mas diferente. Visualização, pouca. YouTube, visualização. Seguidor, nem se fala. Aí eu disse, eu vou parar. Porque mensagem assim a turma não gosta, tal, eu vou parar. Aí os irmãos, não, pastor, faça isso não, pelo amor de Deus. Não, pastor, fala a palavra. Não sei o que, o senhor sabe, se o senhor fizer isso, o senhor vai estar desagradando a Deus. Eu disse, não, bem, eu sei, eu estou tranquilo. Eu já recebi do Senhor a mensagem, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se Jesus me levar, vai ficar aí para legado. Amém? Para quem viver depois de mim. E sendo arrebatado vai ficar para os que ficarem. Bem, se esta palavra não lhe incomodou, não lhe inquietou, não lhe despertou, não gerou nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia. Mas se essa palavra lhe edificou, lhe abriu os olhos, lhe despertou, compartilhe, curta, faça um comentário. E o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com